Não basta só vir à igreja, porque nesses dias a maioria dos seres aqui no país não está vindo à igreja, não está indo à igreja. Porém, a igreja é você. Então, onde você estiver, a presença de Deus vai estar, sendo que se houver 2 ou mais pessoas reunidas, diz a Bíblia, no nome do Senhor, Ele vai estar presente. Você pode ser a igreja, ou a extensão da igreja. Você pode fazer com que se cumpra a palavra de Deus onde você estiver. Não tenha medo, não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe com que as perseguições, não se deixe ser levado pelo medo, pelos ataques do inimigo. Pelo contrário, vença essa batalha, essa oportunidade essa oportunidade que a igreja está tendo, que Deus separou para nós, e louvado seja Deus por isso, porque nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que ama a Deus, para o bem daqueles que levam a sério esse amor, não é simplesmente uma fase. Deus, Ele projetou tudo na terra. A Bíblia diz que Deus criou o bem e o mal. Eu espero que, eu quero estar debaixo da vontade ativa de Deus, e não simplesmente permissiva. Presta atenção, você pode até gravar isso. Tem pessoas, você pode até colocar no seu story. Tem pessoas que pegam e aceitam um tempo de viver simplesmente na vontade permissiva de Deus. Eu quero estar e permanecer no lugar secreto, que é a vontade ativa. Então, escreva isso. Viver na vontade de Deus é viver na vontade ativa, não simplesmente na permissiva. Pessoas vivem só na vontade permissiva. Ah, Deus permitiu, mas não era vontade dele, Ele permitiu porque de repente você quis. Agora, a vontade ativa, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é a vontade ativa. Ele quer ativar a sua vida. O gotejar de Deus é para ativar, é para te dar vida, é para te dar crescimento, é para te dar alegria, é para te dar paz, é para te dar força, é para que você viva e viva com abundância. Então Deus nos projetou para vivermos debaixo de uma vontade dele, da vontade ativa de Deus, e não na vontade permissiva. Guarde isso. Vamos ler livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo de número 31. Diz o seguinte: Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinha paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Entenda isso. A igreja Judeia, Galileia, Samaria tinha paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e a consolação do Espírito Santo. Então, eu gostaria muito de deixar uma reflexão aqui dentro dessa leitura, para que você entenda o que é o gotejar de Deus, para um tempo de tristeza, de preocupação, de crise, de preocupações financeiras, de preocupações material, onde as pessoas estão presas, talvez perdendo emprego, famílias, e lutando de um lado para o outro, preocupada com a crise econômica, com a crise política, enfim, muitas situações. Porém, há uma igreja que ora, há uma igreja que clama, há uma igreja que precisa estar de pé, há uma igreja que precisa ser edificada. A palavra está dizendo que a igreja, naquele período, as igrejas, elas tinham paz. Naquele período, as igrejas, elas viviam debaixo de uma glória. As igrejas na Judeia, na Galileia, na Samaria, as igrejas viviam em paz. As igrejas viviam debaixo de uma alegria, de uma paz, e eram edificadas. A igreja se multiplicava, porque andavam no temor do Senhor. E aqui, eu preciso deixar bem claro, que o crescimento numérico
naquela época era assim, visível, o crescimento numérico. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, do primeiro capítulo até o final, a igreja, em todos os 1000 versículos lá, tem problema, tinha dificuldade, teve problema, mas problemas externos, problemas com homens, com situações, com pecado, mas dentro dos corações dos vencedores, eles tinham paz. Eles eram degolados, os pregadores, os apóstolos, discípulos morriam, eram apedrejados. Se você analisar Estevão morrendo, ele tinha paz. A igreja tinha paz. Aí eu fico perguntando para esses dias, escute, se a Bíblia diz que Estevão estava morrendo, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, um dos seus discípulos chamado Diácono, Estevão, morrendo, apedrejado, levando pedrada, ele olhava para o alto e a Bíblia diz que ele sentia paz a ponto de falar assim: meu Senhor, perdoa esse povo porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então isso é ter paz no interior. E por que a igreja hoje vive melhor, não está tendo tanta perseguição, não tá sofrendo, não está vendo os pastores? Aqui nós temos um país totalmente na paz, os crentes, você pode abrir igreja, você pode pregar o evangelho na rua, no seu carro, no mercado, na esquina, você está livre para evangelizar, para pregar. E por que está faltando a paz? Por que muitos estão reclamando? Porque nessa época o crescimento era visível, o crescimento inclusive numérico, havia uma motivação, havia algo central, uma expansão, porém bem organizada. Depois teve os seus problemas colaterais. Todo crescimento tem toda mudança dói, tem problema, tem dificuldade, mas dentro do coração havia paz. Os homens e as mulheres de Deus tinham paz. O crescimento foi vasto, foi grande, gerou dificuldade, gerou pessoas reclamavam, pessoas tinham, como hoje, mas eles tinham paz dentro de si. O que me chamou a atenção nessa palavra é que essa igreja, Judeia, Galileia, Samaria, tinham paz e eram edificadas. Aí eu fico perguntando, pessoas, quando eles começam a passar 2, 3 dias sem vir no quadrado aqui, que eles chamam de igreja, no santuário, eles começam a dizer: não, eu estou fraco na fé. Ué, então quer dizer que para você estar forte na fé, tem que estar aqui, tem que vir para esse lugar? Você é a igreja do Senhor aqui ou em qualquer lugar. Na sua casa, a igreja. No seu trabalho, a igreja. No trânsito, você é a igreja. Jesus está na sua vida, amigo. Jesus está na sua vida, filho. Jesus está na sua vida por onde você passar. É o que está escrito. Agora eu preciso aceitar quem eu sou de forma verdadeira. Eu preciso entender verdadeiramente quem eu sou. Eu não posso ser um falso. E eu também não posso viver em cima de falsas promessas. Eu não posso dizer que sou de Deus se o meu comportamento não é de Deus. Eu não posso falar que amo Jesus se verdadeiramente eu estou amando mais as coisas do que o Senhor. Então isso é que está trazendo problema. É porque o homem é como se não houvesse uma conversão interna. Então, por esse problema aqui é que gerou a religiosidade. Por esse problema que muitas pessoas vivem sem entender o que é a paz, o que é viver a paz, o amor. Está gerando uma frieza, uma tristeza, está gerando assim uma espécie de sincretismo dentro da religião, como foi nos romanos. Aí está tendo umas misturas, homens imitando homens, em vez de buscar, ele prefere ser evangélicos, viver a ideia do outro, em vez de buscar a palavra. E aí é onde eu quero dizer para você, por que a igreja, naquela época, por que a igreja tinha paz? Sendo que é algo tão importante que eu preciso desejar, que você deseja para qualquer amigo, para qualquer homem, para qualquer mulher, você deseja ter paz, eu desejo ter paz, todos nós desejamos. Mas eu pergunto para você,
não é só o meu desejo. Eu quero saber se é a vontade de Deus. Eu quero saber se isso verdadeiramente é a vontade de Deus. Porque Deus é o Deus de paz. A Bíblia diz que uma das preocupações, ele disse, para que eu tenha ânimo. Mas esse ânimo tem que ser de dentro para fora. É a paz. Outra vez Jesus chegou no meio dos discípulos e disse: paz seja com vocês. Mesmo eles com medo da morte, os romanos preocupados, estavam trancafiados, todos com medo. Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Então o Deus de paz, ele precisa verdadeiramente ser adorado. O Deus de paz. A igreja apostólica, a igreja de Atos, era uma igreja que acreditava, ainda que a morte estivesse na sua frente, mas eles sabiam que eles tinham uma causa, a causa do amor, a causa do evangelho, a causa do reino. Ora, o mesmo Senhor, é Ele que vai fazer com que dessa mesma maneira aconteça comigo, quando eu buscar em espírito e em verdade. Por isso que muitas pessoas estão preocupadas com relação à abertura da igreja. Eu até entendo a preocupação, porém isso não pode ser o enfoque primordial, porque com a igreja aberta ou não, eu preciso ter paz no meu coração e servir a Deus. Eu preciso ter essa comunhão, até pela forma como Deus tem nos mostrado. Deus tem nos dado vários meios de termos comunhão um com o outro, através da internet, através de várias formas. Do telefone você liga, você fala em tempo recorde com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, se você analisar, não há uma expressão em todo o livro de Atos que não leva a entender que aquela igreja não tivesse problema. Pelo contrário, a igreja em todo o tempo teve problema. Quando ela não tinha problema de pecado, ela tinha problema de perseguição, calúnia. Nos primeiros capítulos mostra que a igreja aparentemente não tinha problema, mas tinha. Se você analisar desde o primeiro capítulo, quando eles começaram, eles tiveram que orar para poder repor um apóstolo, que um tinha sido, traiu o Judas, ele tivesse que levantar o justo Matias, orando, clamando, e lançaram sorte, aquela coisa, e começou a guerra. Depois Pedro, eles estão lá reunidos em busca do Espírito Santo, porque o Senhor falou para que eles ficassem reunidos em busca da promessa, esperando a promessa. E quando eles estão lá, a Bíblia diz que o Espírito veio, mas logo depois que eles se encheram do Espírito Santo, o povo começaram a reclamar, porque eles começaram a falar em novas línguas, e o povo não entendia, porque eram pessoas do interior, pessoas iletradas, estavam falando várias línguas. Pedro teve uma explicação totalmente cheia de paz e de poder, cheia de paz e de autoridade e de poder. Sabe o que aconteceu? Naquela explicação, ele já ganhou quase 3.000 almas, segundo a Bíblia. Então, o problema na verdade era externo, mas dentro deles havia paz, havia certeza de quem eles estavam servindo. Por isso que aqui a leitura diz que havia naquela época a igreja que estava vivendo ali com eles em Judeia, Galiléia, Samaria, tinha paz e eles eram edificados, as igrejas edificadas. E além de ser igrejas edificadas, eram igrejas que se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Há uma diferença, né? Sabe, isso acontece, vamos imaginar aqui a edificação de um casamento. A edificação de um casamento. Senhora, senhor, solteiro, você quer casar? Aí você começa a pensar assim: ui, que coisa linda, maravilhosa. Aí você começa a cortejar, conversar, e fica até mais tarde conversando, e quer estar perto todos os dias, e ali, e está lutando para ter paz ali e tal. E a maioria edifica aquele casamento sem paz. A igreja da época era edificada na paz. Tinha problema? Tinha, mas eles tinham paz. A dificuldade era externa, mas dentro deles eles tinham certeza, porque para eles até morrer, se necessário fosse, estava ótimo, mas eles tinham que ter a certeza em quem eles acreditavam. O que isso tem a ver com os dias de hoje, apóstolo? O Senhor Deus, Ele quer que todos os homens vivam debaixo dessa paz. O Senhor Deus, Ele quer
que essa paz seja para com todos. O problema, sabe o que é? É que a pressão, as perseguições sociais, elas têm impedido o crescimento da igreja. A pressão financeira, a pressão social, a pressão cultural, a pressão de todas as formas, a pressão intelectual, os conhecimentos humanos têm impedido, as pessoas têm confundido e têm dado vazão a vários pensamentos. E o Senhor fala assim: olha, não podemos servir a dois senhores. E aí chegamos dentro da igreja e começamos a querer servir a Deus e nos comportar com a mente lá fora, com as preocupações lá de fora, com as coisas do mundo. E aí nos embaraçamos, porque é como se ficássemos divididos, sabe? Com as pressões e as perseguições sendo as sociais, ou as estruturas financeiras, as empresas, as coisas desse mundo têm nos atrapalhado, e muitos têm desistido da fé, muitos têm achado que não tem mais jeito, estão edificando um casamento pensando que vão viver mil maravilhas, mas não se preocuparam com a pressão financeira. Na hora que tem um problema financeiro, eles não entenderam o que é casamento, porque casamento não é casamento, casamento precisa ser um propósito de Deus. Se não tem um propósito de Deus, ou seja, o triângulo amoroso, Deus, homem, mulher, Deus, homem, mulher, se não tem, parte por esse princípio: homem busca Deus, mulher busca Deus, e aí tem um casamento, Deus, homem, Deus e mulher. Então o que acontece? Precisa ser assim. E aí, por ele não entender isso, sabe o que acontece? Ele não vence a pressão social, ele não vence a pressão de socialização entre homem e mulher, eles não vencem a pressão financeira, eles não vencem a pressão das críticas. E aí o inimigo está tirando a paz do coração do homem. E quando o homem não tem paz, ele não é edificado. Quando não tem paz no coração, não tem edificação. Quando não tem paz no casamento, não tem edificação no casamento. E aí alguns abrem a boca e falam assim: ué, eu não casei para ficar nessa infelicidade toda. Não, você não casou não. Na realidade você não era nem para ter casado. Na realidade você tinha que ter pensado antes. Então agora converte o seu coração, converta o coração da outra parte a Deus, e você vai ter paz. É simples assim, é simples. O problema é que falta conversão espiritual. Aí a Bíblia diz assim: ó, vocês não são do mundo. Pelo contrário, Jesus fala isso lá em João: ei, todavia vocês não são do mundo, e eu vos escolhi, tirando vocês do mundo para isso. Por isso que o mundo odeia vocês. Então, nós não somos do mundo, mas estamos ainda no mundo. Mas a decisão de servir a Deus, de viver uma vida em paz, faz com que o nosso inimigo tente tirar essa parte do nosso coração e falar para nós em entendimento, em comportamento, porque ele sabe todos os nossos pontos fracos. O inimigo sabe quais são os nossos pontos fracos. E por falta do gotejar de Deus, por falta do gotejar diário de Deus em nossas vidas, sim, aí o mesmo ódio do mundo vai entrando para dentro do coração do homem. A mesma preocupação do mundo vai entrando para dentro do coração do homem. Ei, a mesma preocupação financeira entra para dentro do homem. A mesma preocupação social que o homem não era para ter, vem para dentro do homem. E aí começa, por falta de um gotejar, por falta de uma comunhão diária, por falta de uma busca diária. E aí, aquilo que era bom ontem, você começa a ficar chateado. Aí o marido fala assim: o que aconteceu, mulher? A mulher fala: o que aconteceu, marido? Quando nós iniciamos não era assim. O que aconteceu? Por que as coisas chegaram a esse ponto? Analisa. Precisa fazer uma análise. O ódio do mundo é o ódio maligno. Jesus falou: vocês não são do mundo, eu escolhi vocês e quero tirar vocês do mundo. Por isso que o mundo está odiando vocês. Então o dia a dia que ele quer, aí o Espírito de Deus quer que eu aceite, o Espírito de Deus quer que eu aceite viver o tempo todo com uma busca em comunhão. Mas eu não quero, porque eu tenho trabalho, eu tenho a mulher, eu tenho um filho, eu tenho um social, eu tenho a escola, eu tenho o lazer, eu tenho a cultura, eu tenho os amigos, eu tenho um monte de coisa. E como é que eu vou ler a Bíblia todo dia? Como é que eu vou orar todo dia? Como é que eu vou servir esse Deus dessa forma? Isso é uma prisão, como muitos falam aí. Para mim isso é uma prisão, isso é uma visão. Mas essa é a vida. É assim que tem que ser. Porque a paz, ela é de dentro para fora. Por isso que o inimigo não conseguia plantar essa atmosfera maligna naquela igreja.
Por isso que aquela igreja tinha paz, sabe por quê? Mesmo os discípulos morrendo, os apóstolos morrendo, e eles tinham paz. Por que a Bíblia diz que eles tinham paz e o Espírito Santo consolava? É porque mesmo os caras morrendo, mesmo os discípulos passando por aquele vale, o inimigo não conseguia plantar atmosfera maligna. Pelo contrário, o inimigo não tinha poder de plantar uma atmosfera de dor, de sofrência, de consequências malignas, de ódio, de injustificação da parte de Deus. O inimigo não conseguia plantar que Deus era injusto na vida dele. O inimigo não conseguia lançar dúvida na vida deles. O inimigo não conseguia lançar o medo no coração deles, porque para eles era uma missão, o chamado da vida deles. E muitas das vezes para nós, quando passamos por alguma dificuldade, começamos a colocar em dúvida o nosso chamado. Quando não somos bem aceitos, quando não somos elogiados, começamos a colocar em dúvida o nosso chamado. Que fé é essa? Você entendeu quem é Jesus mesmo? Você já entendeu quem é Jesus? Que tipo de discipulado você está aprendendo? Que tipo de aceitação a palavra que você tem? Então Isaías já deixou claro. Na realidade, eles estão me louvando só com os lábios, mas verdadeiramente o coração está longe de mim. Deve ser isso. A igreja tinha paz. Isso nos faz acreditar na força, na capacidade de ter um conhecimento de Deus. Eles tinham força, eles tinham capacidade, eles tinham conhecimento de quem era o Deus de Israel, de quem era Jesus Cristo que morreu na cruz, e por isso eles estavam edificando a igreja, e por isso eles estavam trabalhando, por isso eles geravam, por isso eles não entendiam verdadeiramente. O inimigo via de qualquer forma, não, o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E eles trabalhavam e não aceitavam a rixa. Viam os conflitos internos, viam as rixas, viam as rivalidades, viam as disputas, tinha as discussões. Eles iam para a oração e Deus respondia. E a Bíblia diz que eles tinham prazer de ouvir a voz de Deus através dos apóstolos. Eles tinham prazer de ouvir através dos discípulos. E cada discípulo, cada apóstolo, cada filho de Deus, cada líder trabalhava. Cada um dos irmãos que estabelecia a igreja na sua casa. Não tinha templos com sons, não tinha templos com redes sociais do jeito que nós temos. A igreja funcionava de casa em casa. Eles se reuniam. Em Atos capítulo 20 diz que eles ceiavam uma vez por semana. Quando eles se reuniam, participavam da ceia do Senhor. Eles entendiam aquilo, talvez, e eles faziam como se fosse a última de suas vidas, porque eles não sabiam se no próximo dia eles iam estar vivendo. De repente Deus o levaria em uma missão. E eu pergunto para você: como é que você entende quem é Jesus na sua vida hoje? Como é que você está lidando com essa situação, com os problemas que estão sendo causados no dia a dia, com os vestígios malignos que o Satanás plantou? Como que você está convivendo com isso? Essa igreja aqui, eles tinham dificuldade, eles tinham problema, tinha as guerras, tinha as batalhas, mas eles mostravam o chamado senso coletivo. Filhos, você é espiritual, você está entendendo o que eu estou falando? O famoso, o senso coletivo. E aí, com esse projeto, que as dificuldades vinham, eles reuniam na oração. Eles juntavam um grupo e eles fugiam da aparência do mal com o comportamento santo. Os problemas causados eram travados, mas o senso coletivo, eles convocavam a multidão na oração. Eles convocavam na casa do irmão A, do irmão B, na casa do irmão C. Eles lutavam de um lado para o outro. Eu pergunto para você: quando você se reúne com seus irmãos, você faz o quê? Quando você reúne na casa do irmão, é para fazer o quê? É para orar? Quando você reúne na casa do outro, você fala o quê? Você fala do presidente? Dos três poderes? Você fala de futebol? Você fala da política? Você fala de futebol? Você fala da cultura? Você fala do quê? A Bíblia diz que quando ele estava em dificuldade, e outra coisa, eles não esqueciam do senso original, do projeto original. Eles distribuíam as responsabilidades.
entre os irmãos. Eles distribuíam em si e eles assumiam responsabilidade. Aonde é que está a sua tribo, filho? Você está entendendo a responsabilidade? A igreja está fechada, mas você é responsável por a sua tribo. Então faça cumprir isso. E aí você vai vencer o problema. Sabe por quê? Porque o problema existe. Nós estamos no mundo. E ele disse que vai chegar o dia que ele vai nos tirar desse mundo. Mas até então nós estamos aqui. Mas ele nos escolheu. Ele disse: o mundo vai odiar vocês mesmo. O mundo está odiando vocês. Isso é fato. O Satanás não vai mais se levantar contra nós. Ele já se levantou desde o princípio. Não tem mais como o diabo levantar. Ele já levantou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele já se levantou. É importante que você saiba, permaneça firme no chamado que Deus fez na sua vida. Permaneça firme, confiante no Senhor. Precisamos orar mais pela ministração da palavra. Precisamos orar mais para que cada grupo do WhatsApp, do Facebook, precisamos orar mais para que haja uma profecia em cada família, cada casa se reúna para orar, para buscar. Precisamos orar mais para que as pessoas se tornem verdadeiramente a igreja viva e não simplesmente uma igreja que não é edificada. Então essa igreja aqui, segundo a Bíblia, ela era uma igreja que cada dia ia edificando e crescendo e se multiplicando. Se você entender, o Brasil, segundo a estatística, é um dos países que mais cresce o evangélico forte, o evangélico em evidência, o evangelho em evidência. Aí fica a pergunta: esse crescimento e mas cadê o resultado? Cadê o poder? Cadê a manifestação? Vamos começar a entender uma coisa. Deus, Ele é o poderoso. Ele quer que esse crescimento ele se manifeste através da humildade, do amor, da paz, da longanimidade, da bondade. Esse crescimento, ele seja estabelecido através da paz, e não guerras, e não corrupção. Esse crescimento é para gerar alegria dentro das igrejas, entre os pastores. Esse crescimento, eu preciso que seja utilizado a fé. Deus, Ele quer que a fé seja utilizada em toda a terra, em uma só voz, em uma só língua, para que haja a santificação. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a igreja tinha paz. A segunda coisa que eu aprendi aqui é que a igreja também estava sendo o quê? Edificada. A igreja era edificada. A igreja está edificada? É a igreja, você está edificado? Ou você está pensando em desistir? O que é edificado mesmo, apóstolo? Vamos entender pela Bíblia, por exemplo. É a forma mais prática, mais correta, mais certa. Porque uma coisa é falar para você o que é bom, e outra coisa é falar o que é certo. Nem sempre o que é bom é certo. Nem sempre o que é bom para mim é bom para você. Mas o que é certo para mim, diante da palavra de Deus, tem que ser certo para você. Porque é a palavra que diz. Então, a igreja era edificada. A Bíblia diz que a casa edificada sobre a rocha, vem o vento, vem a chuva, vem a dificuldade, a enxurrada, e ela permanece firme. Mas a casa edificada sobre a areia, vem a chuva, vem o vento, vem a enxurrada, que é a dificuldade, e ela cai. Então, eu preciso entender que esse termo precisa ser como o mesmo processo dessa edificação aqui, tem que ser o processo da edificação de um prédio, casa, igreja, casa, material. O processo da edificação de um prédio tem que ter os alicerces, tem que ter o edifício, tem que ter o ferro, tem que ter a brita, tem que ter o cimento, tem que ter a areia, tem que ter a água, tem que ser tudo bem amarrado, bem feito, porque senão os ferros não vão suportar. Sabe? A igreja fortalecida, a igreja precisa ter raiz, a igreja precisa ter uma fé enraizada, a igreja precisa ter edificar isso. Como é que você vai fazer um prédio se não tiver raiz ou fundação? Se o edifício
Se você quer crescer ele lá para cima, você precisa ter uma estrutura de raiz bem forte, bem fecunda para baixo. Isso é o conhecimento do Senhor Jesus. Isso é, no nosso caso, espiritual. Você quer mudar de vida? Você quer verdadeiramente ser uma igreja que tem paz? Uma igreja que tem verdadeiramente uma estrutura de edificação? Você quer ser a igreja como aquela igreja que era edificada? Então busque na palavra, busque na oração. Então entenda isso verdadeiramente. Não basta só, não basta só ser crente. A estrutura espiritual dos discípulos de uma igreja edificada, a estrutura espiritual dos discípulos de uma igreja edificada, ela tem que ser a suma, o espelho, o cartão de visita da importância desse crescimento numérico. Cada discípulo, cada homem que faz parte de uma igreja edificada. Lembra da história da velha aliança lá? Da história dos discípulos de Salomão? A rainha de Sabá, a rainha do sul, quando foi visitar a Salomão, quando ela chegou lá, antes dela chegar aonde estava Salomão, ela conversou com os recepcionistas de Salomão, os discípulos de Salomão, e a rainha falou assim: olha, eu ouvi muito bem falar do Senhor, mas agora, só de ver o seu servo, os seus servos aqui, para mim já estou satisfeita. A igreja, uma estrutura espiritual, um discípulo da igreja espiritual edificada, que tem paz e que tem uma edificação espiritual, é de suma importância que esse crescimento numérico aconteça. Mas a nossa preocupação simplesmente não pode ser o crescimento numérico, pelo contrário, tem que ser um crescimento de paz, um crescimento de edificação, um crescimento estrutural, porque depois que você tiver isso, aí sim, porque de acordo com a estrutura que você faz para baixo, você vai crescer para cima, segundo os arquitetos falam. Então, por que muitos estão sofrendo? Muitos estão sofrendo porque não tem raiz, porque não foram edificados, porque não estão arraigados em Cristo, porque não tem verdadeiramente, não levou a sério a palavra de salvação, a palavra de libertação, porque não leva a sério a doutrina diária, não leva a sério o gotejar de Deus, e aí está caindo por qualquer vento de doutrina, qualquer mentira de Satanás. Por que, apóstolo? As perseguições estão sendo capazes de abalar os alicerces espirituais de muitos que se diz crentes. Uma enfermidade. Falei na última ministração no domingo passado. São quase 30 anos que eu estou pregando o Evangelho. Quase 30 anos que eu estou pregando o Evangelho. Falei isso domingo. Eu nunca vi alguém chegar para mim aqui dizendo assim: apóstolo, para a glória de Deus, eu fui no médico e aí diagnosticou um caroço, um tumor, e é um câncer maligno. Aleluia, glória a Deus. Eu não vi nenhum chegar para mim nesses mais de 20, quase 30 anos pregando o Evangelho. Eu não vi ninguém sapateando aqui no poder e falando: glória a Deus por essa provação, esse câncer chegou na minha vida e eu estou muito alegre, porque eu sei que Deus vai me usar para ganhar muitas almas através disso. Eu nunca vi. Talvez você já tenha visto, mas eu não. Então, e a Bíblia diz que eu preciso ficar com grande gozo, grande alegria quando eu cair em várias provações. Então, o que vier a ser isso? São os ventos de enfermidade, de perseguição, e isso tem sido capaz de derrubar muito alicerce. Muitos cristãos que se diz cristão, estão na hora que acontece isso, muitos abandonam a fé e começam a amaldiçoar Deus como a esposa de Jó. Muitos têm feito isso. Então, a igreja de Jesus Cristo precisa crescer em uma ação ativa. A igreja de Jesus Cristo precisa ser edificada em uma ação totalmente ativa, imperativa, com a certeza de que Deus é Deus e que o inimigo não pode. Esse crescimento tem que ser totalmente visível diante dos homens e diante de Deus. Viva através de um crescimento espiritual. Essa edificação tem que ser espiritual. Por isso que ele diz que nós somos a pedra angular. A pedra angular. Aí eu lembro, para trás de mim, Satanás, você não sabe as coisas de Deus, você não cogita as coisas do céu, você está falando coisas da terra. Ponto.
Sabe, nós somos muito tendenciosos a não espirituais. Sabe? Você já percebeu? De repente tem alguém passando uma prova, dificuldade. Aí alguém chega para você e fala: estou com dificuldade. Está dentro da igreja, muitos anos, está passando por uma prova financeira. E aí, estou sem nada em casa. Se você for espiritual, é perigoso você chegar lá, querer ir no mercado, porque você tem dinheiro, você tem lutado, Deus tem te dado, né? Aí você vai querer dar uma cesta básica, comprar um frango, um pedaço de carne. E aí, é perigoso o Senhor falar assim: ei, para, não falei para você dar nada para ele. Porque nós temos o dom natural, podemos ajudar. De repente Deus pode falar assim: não, espera, eu estou tratando dele, não é para você entregar nada para ele. Pode acontecer isso, apóstolo? Claro que pode. Mas você não escuta a voz de Deus, e aí você tem ajudado muitas pessoas, às vezes, porque Deus permite, você está querendo ajudar. Às vezes Deus está tratando com a pessoa, Deus quer tratar a pessoa, mas você não deixa. O Brasil está sofrendo, as igrejas estão confundindo muito o que é espiritual com social. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não considere viúva novas, só depois de 60 anos, e que tenha comportamento espiritual, que trabalhe, que entenda o reino. Então, vamos entender por que muitos estão sofrendo. Ei, ninguém pode colocar outro alicerce no lugar desse aqui. Então estão tentando colocar um alicerce, ou dizer que tem um alicerce, dizer que tem uma estrutura, dizer que são edificados, e aí querem sobreviver com a fé que não existe. Aí quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, estão abandonando a fé, estão escandalizando, e o Satanás veio para matar, roubar e destruir. O Satanás veio para matar, roubar e destruir. A igreja de Jesus precisa viver em espírito e em verdade. Aí, eu preciso que você assuma isso. Outra coisa que eu aprendo. Você leu, primeiro, a igreja tinha paz, a igreja era edificada. Terceiro, eu estou falando para você só o versículo mesmo. Terceiro, temor. Você leu? A igreja, eu vou repetir a leitura para você. A igreja, assim pois as igrejas em Judeia, Galiléia, Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam no temor. Você quer se multiplicar em quê? Você quer se multiplicar no temor do Senhor? A igreja se multiplicava no temor, tinha temor. As pessoas hoje estão querendo crescer a todo custo, crentes, irmãos de igreja, eles querem crescer a todo custo. A custo de que você quer crescer? Esse versículo está falando que aquela igreja tinha paz, aquela igreja está sendo edificada, e ela se multiplicava no temor. Está aqui. Deus, Ele quer que os discípulos, como naquela época, que eram tementes a Deus, havia reverência, havia respeito, havia uma palavra profética, havia algo que está em falta hoje: temor. As pessoas estão brincando de ser crente, estão brincando com o pecado, estão igual Sansão, estão brincando, e isso que é o perigo. E aqui não basta só ser crente para esse tempo, nós temos que lutar. Toda alma, segundo a palavra aqui em Atos 2,43, toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais aconteciam. As maravilhas e os sinais estão acontecendo, mas o desprezo está tamanho. Sabe o desprezo? Tipo, na geração do humano hoje, nós vimos menino de 5 anos, olha a criação. Menino de 5 anos, você vai no mercado para comprar algo para ele, e fala assim: filho, papai vai comprar um carrinho para você. Ele fala assim: esse carrinho miserável eu não quero, papai, eu quero é esse. Não, filho, papai só pode comprar esse carrinho aqui. Não, mas eu não quero. E aí ele bate o pé no chão, faz birrinha, e o pai faz o sacrifício às vezes e muda de ideia.
Quantos filhos têm vivido assim? Aí cresce, chega, quer servir a Deus desse jeito. Só que isso é que é um perigo. O temor está faltando. Por isso que você que é líder, você que é pastor, você que é líder, por favor, prega a palavra com certeza, prega a palavra com autoridade, prega a palavra de Deus, não fique com medo, porque se você ama, pregue sem medo, pregue com a verdade, porque o temor, ele precisa se apoderar das pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor precisa se apoderar das pessoas, mas as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, parece que não estão verdadeiramente se empoderando da palavra, do temor. Ei, Deus, ele quer fazer com que isso se cumpra na minha e na sua vida. Deus, ele quer cumprir isso. Precisa que seja totalmente conhecido a igreja de Jesus, a igreja do Brasil, a igreja apostólica, a visão dos 5 ministérios. Nós precisamos fazer cumprir essa palavra. Mas o tempo que as pessoas estão tendo para entender a palavra de Deus é muito pouco. As pessoas estão confiando muito no homem, estão confiando muito na tecnologia, estão muito preocupados com o bem-estar social, o bem-estar financeiro, estão preocupados com muitas coisas e esqueceram, porque o Satanás está confundindo temor com medo, está confundindo as pessoas, e as pessoas não estão entendendo, não estão tendo discernimento. Por isso que a igreja precisa ter e viver o crescimento com temor. O filho, o pai fala assim: filho, vai comprar o arroz no mercado. E o filho fala assim: eu só vou se o senhor me der o troco, papai. E aí o pai fala: não, filho, o troco é para comprar o pão. Ah, então manda meu irmão. Então isso é muito sério. No amor não existe medo. Pelo contrário, a Bíblia diz que no amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso que a igreja, ela tinha medo. Por isso que a igreja era edificada e não tinha medo de edificar, não tinha medo de trabalhar, não tinha medo de lutar, não tinha medo de guerrear, porque estava no amor de Deus. A igreja temor, e ela sabia, ela não temia a morte, ela não tinha medo de morrer, o físico, porque ela sabia que o espírito estava guardado. Tem pessoas hoje que estão: ah, mas é porque eu tive que fazer uma escolha, apóstolo, senão eu ia morrer. Você vai morrer só o físico, se for o caso, mas o espírito. Ei, a palavra é muito séria. Temor do Senhor é o sentido mais profundo de reverência, de respeito a Deus. Temor ao Senhor é se afastar do mal. Temor ao Senhor é você vencer o orgulho, é você vencer a arrogância, é você vencer as maldades, os comportamentos perversos, é você vencer as falácias, os xingamentos, é o comportamento carnal que tem que ser vencido através do temor. Então a igreja precisa viver essa realidade, a igreja precisa entender o que é viver. A semana passada eu falei isso. Malaquias fala: o filho honra o pai, o servo o seu, mas se eu sou o Senhor, onde é que está a minha honra? Onde é que está o temor? Onde é que está o respeito? Em continuidade com essa palavra, eu digo para você: aonde é que está o temor? Se não está tendo crescimento, olha para a sua vida, filho. Ei, igreja, olha para você. Há quanto tempo que você está na mesma? Há quanto tempo que você está na mesma? Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos? Olha para a sua vida, olha para a sua estrutura, para o seu casamento. Você está ficando velho. Quantos anos você tem agora? 18? 20? 25? 27? 30? 35? 40? Quantos anos você tem? Quantos anos você já viveu? E desses anos, quantos anos que você está olhando para a sua vida e está do mesmo jeito? E você fica culpando o pai, a mãe, o marido, a igreja, o pastor? Olha para a sua vida, segundo a Bíblia, tenha temor de Deus, viva o temor de Deus. E a Bíblia diz que você vai ter paz, que você vai ser edificado, e você vai viver debaixo do temor de Deus, e ninguém vai te resistir, segundo a palavra. Você vai crescer, mas o seu crescimento tem que ser um crescimento no temor. Escuta, a igreja da Judéia, a igreja de Samaria, da Galileia, a igreja tinha paz,
Olha só, segundo a Bíblia aqui está dizendo que a igreja tinha paz. Aí eu pergunto para você, apóstolo, será que essa igreja ela tinha paz? Será que essa igreja ela era edificada? Sim, se está escrito aqui, a igreja tinha paz, a igreja era edificada, as igrejas elas se multiplicavam no temor do Deus. Então você quer multiplicar, quer comprar seu carro, mas Deus falou? Você quer ter uma conta no banco e o cartão de crédito e passar o cartão lá, você tem como pagar ele? Deus falou para você comprar? Ei, o que está é porque a Bíblia está falando claro conosco. E se você tem o temor, o crescimento se multiplicavam, edificava e multiplicava, e eles andavam no temor do Senhor. E quando vinham as tribulações, sim, eles eram consolados pelo Espírito Santo. Então, aqui está toda uma estrutura, todo um projeto da igreja que eu estou falando para você, a igreja do Senhor daquela época, que precisa ser a igreja do Senhor para os nossos dias. Não podemos confundir isso. Não confundimos, não viemos confundir temor com medo. Não vamos confundir as coisas, pelo amor de Deus. Vamos assumir quem somos. Vamos entender que os anos estão passando. Vamos entender que as coisas estão acontecendo. E é como se eu estivesse ficando para trás. Ah, posso, mas quando a igreja voltar, cuidado, você está fazendo alguns votos com Deus aí, de repente, quando voltar aí, acabar esse decreto, agora eu vou ficar indo para a igreja 3 vezes na semana, eu vou orar, eu vou jejuar. Cuidado para você não se tornar um fariseu. O fariseu disse, eu vou jejuar, eu jejuo 3 vezes na semana. Eu faço isso, cuidado. Aí não cumpre, continua falso. E aí você fica querendo crescer e não edifica nunca, não fica firme nunca, porque fala e não cumpre. Então, por isso que você tem que refletir muito no que você fala. O temor verdadeiro é um sentimento profundo que te traz reverência, te traz respeito, que te traz paz, que te traz o prazer de servir, de viver. E isso sim, para finalizar, para me orar por vocês. A igreja tinha paz, a igreja era edificada. Segundo, terceiro, a igreja se multiplicava no temor. E em quarto, para finalizar, a última palavra lá do versículo, a igreja era totalmente consolada. Por quem, papai? Pelo Espírito Santo. A igreja era consolada pelo Espírito Santo. Então aqui eu não estou forçando a hermenêutica. Aqui eu estou falando a coisa mais básica possível. Apóstolo, mas e o texto, e o contexto, e o sobretexto, porque tem alguns que querem saber de tudo. Sabe por que essa palavra diz que a igreja estava tendo paz naquele período? Porque antes desse período a igreja estava sendo totalmente perseguida por um rapazinho chamado Saulo. E aqui a igreja agora estava ouvindo o testemunho que Saulo estava pregando ainda. Paulo tinha acabado de converter logo nesse período aqui, e ele começou a pregar e dar testemunho, e as pessoas agora queriam matar a Paulo. Aquelas pessoas que estavam com ele, viu ele sair de lá, os irmãos deram tanto testemunho de vitória, de poder, que Paulo converteu. Deus fez Paulo converter, Deus converteu o coração de Saulo, e agora ele está pregando. E aí, naquele período que foi esse período aqui, a igreja ficou em paz, porque a perseguição via de outra forma, mas não tinha quem queria matar. Paulo era um cara, entendeu? Antes Saulo era tipo um diabinho, que ele ia lá no governador, ele ia lá no cara, falava assim, me dá uma carta para eu poder sair de lugar em lugar, matando crente, esse povo, perseguindo, espancando, batendo nesses infelizes. Paulo era um cara meio violento. Aí Deus salva ele. Aí nesse período houve essa paz. E o Espírito Santo estava consolando os corações. E os irmãos ouvindo a palavra e convertendo. E entendendo a palavra. E o Espírito de Deus trazendo alegria para eles. E o chamado, e o Espírito Santo trabalhando. E levantando, a igreja crescendo. E os romanos ficando meio preocupados. Mas Deus fazia a obra, Deus cumprindo o propósito, Deus trabalhando, Deus levantando a igreja dele, Deus multiplicando o povo. Jesus quer fazer isso nos nossos dias, mas para isso eu preciso que você aceite e entenda.
que o crescimento numérico precisa ter verdadeiramente a mesma qualidade espiritual na edificação, na paz, no temor, na multiplicação em temor e na consolação do Espírito. Diariamente precisamos buscar para que se cumpra essa palavra nas nossas vidas. E não precisamos achar que Jesus Cristo mudou. Ele não mudou, ele continua o mesmo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e ele vai ser eternamente. Então, presta atenção. A igreja tinha paz, a igreja era edificada, a igreja se multiplicava no temor, e a igreja era consolada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo consolava os irmãos quando tinha dificuldade. Quando você está com dificuldade, quando as má notícias chegam, quando as enfermidades, quando as tribulações se manifestam contra você, quem te consola? O Satanás se faz você querer ficar no quarto escuro, triste, sem ver ninguém. O inimigo quer que você vá para o boteco, volte a beber, volta para os vícios, volta para o pecado. Então, você vai vencer isso, em nome de Jesus. O Espírito de Deus quer te dar vitória. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Ele quer fazer com que eu e você tenhamos a certeza. Temos a certeza. E viemos pregar e sermos firmes na visão celestial. A visão que Deus nos deu. Mas a visão tem que ser celestial. Não é o que eu penso. Não é o que você pensa. É o que a palavra diz. Então assuma isso. Tome posse. E fica firme. Esse é o gotejar de Deus para a sua vida nessa noite. Esse é o gotejar de Deus para a tua casa, para a tua família nessa noite. Eu quero profetizar a vitória. Eu quero orar contigo agora, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre cada filho, cada homem, cada mulher que está aqui comigo. Eu quero declarar sobre esse filho amado, sobre esse homem, sobre essa mulher que está na sua casa, na sua família, que está orando, que está ouvindo essa palavra, que está entendendo o plano da salvação, que está entendendo o plano profético do Senhor. Eu quero declarar que caia por terra toda a força do mal. Meu Deus, eu quero realmente profetizar que haja paz, que haja uma edificação espiritual, que haja uma multiplicação totalmente no temor do Senhor e que haja uma consolação do teu espírito em cada coração, que teus filhos entendam verdadeiramente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que o inimigo não tenha o poder de frustrar, que o inimigo não tenha o poder de atrapalhar, que essa pessoa possa fazer uma reflexão dos seus dias, dos seus anos, do seu casamento, da sua vida financeira, da sua vida sentimental, do seu processo espiritual, do tempo em que ele está vivendo. Meu Deus, talvez ele não entendeu o processo que está passando, e isso tem feito com que ele abandone a fé. E eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, papai, que o Senhor visita cada homem, cada mulher, cada filho, que o Senhor, meu pai, possa manifestar a tua glória, levantando um exército de homem, de mulher, firme na fé, edificados na fé, com a tua paz, com o teu reino estabelecido, com a tua glória, com a manifestação do teu poder, que haja o gotejar de Deus, que haja o gotejar de Deus, que haja verdadeiramente o gotejar de Deus, meu pai, na casa, na família, na vida financeira, e que ele possa cumprir os propósitos do Senhor. Meu Deus, que os inimigos caiam por terra, que o teu servo possa mudar de atitude e vencer o medo, e não confundir temor por medo, meu Deus, mas que viva o Evangelho da paz, o Evangelho da edificação espiritual, o Evangelho, meu Pai, totalmente submetido à multiplicação em temor, o Evangelho da obediência, para que haja consolação espiritual. Eu profetizo em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, a nação CAF, eu abençoo o Brasil, eu abençoo, meu Pai, o presidente do Brasil, a corte do Brasil, os 3 poderes do Brasil, meu Pai, o poder judiciário, o poder verdadeiramente legislativo, Senhor, os 3 poderes, que o Senhor possa manifestar de uma maneira sobrenatural, para que essa nação seja governada pelo seu poder, pela tua glória, Senhor, e que a igreja do Senhor possa assim ser edificada debaixo da mão potente do Senhor, em paz, com alegria, com a certeza da vitória. Eu abençoo nessa quinta-feira o gotejar de Deus, meu Deus, por onde a minha voz está agora, talvez hoje ou amanhã, ou a hora que essa pessoa estiver me ouvindo agora, abra os céus
E libera uma vitória para ela agora. Libera em nome de Jesus para casa. Libera cura. Essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está triste, essa pessoa que está angustiada, que está preocupada, como a igreja apostólica na época de Atos dos Apóstolos estava com dificuldade, mas eles estavam com dificuldade humana, física, mas espiritualmente eles tinham paz. Espiritualmente eles edificavam a tua igreja. Espiritualmente eles tinham o temor e se multiplicava a igreja em temor. Espiritualmente eles eram consolados pelo teu Espírito. E que a tua igreja hoje seja consolada, que a tua igreja hoje seja edificada, que a tua igreja hoje seja verdadeiramente uma igreja de paz, segundo a tua palavra. Esse é o gotejar de Deus para hoje. Esse é o gotejar de Deus para hoje. Eu abençoo a tua vida, filho. Eu abençoo a tua vida, igreja. Eu abençoo a sua vida, Brasil. Sê tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro e abençoo, e que seja cumprida essa palavra na sua vida. Leia a Bíblia. Jesus te ama. Leia a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia em nome de Jesus. Fique firme. Sede firmes e constantes, abundantemente, na presença de Deus. Esse é o gotejar de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Até breve. Boa noite, paz seja com todos.